Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaseh Ritzoncha Kebashamayim Ken ba'aretz Et lechem huyenu Ten lanu hayom Usar lanu al chataenu kemo שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי ימנענו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמי. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por estarmos aqui dentro da tua presença santa. Ó Deus e Pai, vem falar aos nossos corações, estendendo as tuas mãos de misericórdia e poder sobre nossas vidas. Opera maravilha, Senhor, em nosso meio. Derrama da tua misericórdia e da tua graça. Estaremos meditando, Senhor, na tua santa palavra nessa hora. Vem ser conosco, abençoando, falando, Senhor, lá no profundo. Só tu és poderoso para saber a nossa necessidade, o que precisamos de imediato. Seja conosco e abençoa, no nome de Jesus, assim eu penso e agradeço. Amém. Então, primeira carta de João, Yohanan, seu nome hebraico, primeira carta, vocês abram, capítulo de número 3, hoje já foi lido aqui, 1 João, capítulo 5, estaremos repetindo, né? Mas agora é o capítulo de número 3, capítulo de número 3 de 1 João, versículo de número 8. Amém? Amém, irmãos? Amém. Capítulo 3 de João, versículo de número 8, nos diz: aquele que continua pecando é do adversário, porque o adversário vem pecando desde o princípio. Amém. Somente esse versículo para nós começarmos a relembrar o que já vimos. Pode sentar, glorificando a Deus. A sua Bíblia diz assim: quem peca é do diabo, né? E adversário e diabo é a mesma coisa, né? O termo para diabo e para adversário, aquele que está sempre nos acusando, o acusador, aquele que é sempre contrário, aquele que não está ao nosso lado, né? E João claramente declara, para que nós não venhamos ter nenhuma dúvida em nossa vida, ele diz: olha, quem peca já tem um dono, né? Quem peca tem um dono. Se nós nos considerarmos filhos de Deus, então o Senhor é o nosso dono, né? É o nosso dominador. Porém, ele diz: quem peca, versículo 7, ou melhor, 8, né? A minha diz assim: aquele que continua pecando
é do adversário, porque o adversário vem pecando desde o princípio. Nós já falamos aqui que pecar é um nome assim meio estranho, mas é somente aquele que erra o alvo, só isso. Pecado, pecou, errou o alvo. Então você tem um alvo para acertar, errou o alvo, você pecou. Não importa que seja pouco, muito, né? Então alguns às vezes sugestionam, pecadinhos, pecadores, né? O próprio João, hoje lido na leitura inicial dessa noite, foi dito, né, que ao pecado, praticamente o pecado que leva à morte, ainda ele diz, olha, eu falo para que nem ore, né, para esse pecado. Mas não há diferença entre pecados. Todos que pecam precisam de algo para reverter essa situação. E como eu disse, errar o alvo por pouco ou errar o alvo por muito, você errou o alvo, né? Simplesmente errar o alvo já é pecado. Então precisa que haja um remédio para que a pessoa possa ser, no caso aqui, perdoado. E nós já falamos sobre a redenção, já vimos lá desde Bereshit, né? Vimos desde o livro do princípio, o livro de Gênesis, que o próprio Senhor, Ele proporciona um meio para a salvação, e lá já havia a promessa. Depois, quando o Senhor institui, né, o sacrifício no templo, então Ele faz aquilo como um paliativo, como alguém, né, que estando com uma certa doença, ele precisa tomar alguns remédios, né, antes até mesmo de passar por uma situação que é muitas vezes a cirurgia, uma situação mais delicada, uma situação mais drástica na sua vida. Então ele toma alguns remédios preparativos, né, que vão dar algum meio de melhora na sua vida, mas o remédio não vai curar. Se não houver a cirurgia, se não houver a intervenção médica, não vai curar. Assim mesmo foi a preparação até que se chegasse ao sacrifício perfeito. Então o Senhor proporcionou alguns sacrifícios usando os animais para isso, em alguns casos até aves, né, para alguns tipos de pecado, de transgressão, mas depois precisou haver mesmo uma intervenção muito grande, né, muito terrível, para que fosse o que? Perdoado. Porque a Bíblia é clara dizendo que antes de Jesus Cristo os pecados eram cobertos, para que o Senhor não destruísse, então se cobria o pecado, mas não tirava, não acabava, não exterminava. O sangue do animal, como eu disse, sendo o paliativo, sendo o remédio, né, ele não conseguiu eliminar, precisou o sangue do Filho de Deus. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, né, ungido pelo Senhor para fazer essa obra de redenção, ele então precisou passar por aquele estado, né, muito ruim, muito, né, como eu disse, talvez não fosse parecido com o filme que nós vimos aí, mas é algo bem parecido, porque foi algo que veio trazer, né, um sofrimento para Jesus Cristo, melhor dizendo, veio trazer o sofrimento para que ele pudesse então, ao derramar o seu sangue, resgatar-nos, nos redimir, dando, né, a sua própria vida, dando a sua própria dor e derramando o seu próprio o seu próprio sangue, né, e dando a sua carne também. Por isso ele institui, logo após a Páscoa, ele institui a Santa Ceia e dá como simbologia o pão como a sua carne, e ali, na realidade, o suco da uva, o fruto da vida, vamos chamar assim, como o seu sangue, para que nós pudéssemos tomar parte da obra que ele fez. Então, aqueles que fazem isso, logicamente, precisam crer, precisam aceitá-lo como Salvador, para depois participar disso daí, para ter então, na realidade, a cura.
né, e poder se apresentar com o Senhor. Por isso João diz, olha, quem peca é do diabo, porque ele peca desde o princípio. Mas depois ele continua no versículo de número 9, né? E ainda ele diz, no versículo 8, por essa mesma razão, o Filho de Deus apareceu, né, para destruir as obras do adversário. Porque nós sabemos que ele, logicamente, não só ele, mas ele foi o causador, né? Ele é quem aproveitou-se do descuido de Eva a observar o fruto prometido, né? A estar ali na observância para oferecer, né? Então ele foi o ponto de apoio para o pecado, né? Ela estava ali, se não estivesse ali não haveria o pecado, mas ele foi, e a partir dali então a Bíblia diz que entra o pecado a toda a raça humana, né? Através do pecado de Eva e depois de Adão, todos pecaram, e Jesus surge, ele surge para justamente destruir as obras do nosso adversário. Então ele vem como amigo, ele vem como aquele que quer nos ajudar. E muitas vezes nós viramos, né, as costas, muitas vezes nós escoiciamos, né, traímos, desprezamos, né, deixamos de lado e com isso, né, desrespeitando até mesmo, né, ou levando novamente, como diz, levando Cristo ao vitupério, a vergonha, né, que ele já passou por nossa causa e a obra dele muitas vezes é envergonhada por causa de nós. Por isso Jesus disse, olha, cuidado, ai daquele, porque ele vira um escândalo, né, porque ele fez tanto por nós, é o nosso amigo, e você vai trair o amigo? Pelo adversário, pelo inimigo, você vai trair o seu amigo? Nem os piores, né, os piores seres humanos de nossa sociedade, que pode estar talvez passando, né, pagando o seu preço dentro dos cárceres, eles não suportam a traição, né? E a lei lá é a lei da vida, né? Então o traidor morre, certo? Nem eles que não vivem segundo as leis humanas nem as divinas, eles não suportam a traição. Então, e quantas vezes nós, né, traímos, quantas vezes nós negamos o nosso amigo, aquele que deu-se por nós, que sofreu por nós, que apareceu e sofreu para justamente destruir as obras do nosso inimigo, e nós viramos as costas e vamos atrás do inimigo, e abraçamos o inimigo, e saímos de braços dados com o nosso inimigo, cantando, né, achando que estamos numa boa, deixando o nosso amigo, aquele que fez tudo por nós, né? Não pensamos nas consequências que podem nos acontecer e também nas consequências deixadas por aquele que nos amou, por aquele que nos deu a vida, que se entregou por nós. E a Bíblia diz, né, que alguém às vezes até usaria dar a vida por um amigo, mas para o inimigo, para aquele que não merecia, quem faria isso, né? Se chegasse aqui alguém e falasse, olha, vai morrer lá, como aquele, não sei se já até morreu, né? Estava preso lá na Indonésia, e ele vai morrer lá. Você não queria morrer no lugar dele? Quem iria? Quem iria morrer? Quem se ofereceu aí para morrer no lugar dele? Ninguém. E isso Jesus fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu. Ainda antes que nós chegássemos a nascer, Jesus morreu por nós. Está lá, ele comprou, ele adquiriu, né? Nos adquiriu. Agora nós vamos atrás, reconhecemos, mas logo viramos a cara, logo viramos as costas, logo findemos, né? E ainda que podemos dizer que não estamos do lado do inimigo, não há. Ou você acerta ou você erra.
Ou você está com Cristo ou você está sem Cristo. Jesus, certa vez, quando chegaram para ele os discípulos e falaram: olha, tem umas pessoas aí que estão fazendo algumas coisas no seu nome. O Senhor tem que mandar eles ficar quietos, porque eles não estão seguindo nós, eles não estão aqui aonde nós estamos. Nós estamos se seguindo, mas nós soubemos lá que eles estão e vão lá e fazem as coisas no seu nome. Fala para eles parar. E Jesus disse para ele, falou assim: olha, vocês querem saber uma coisa? Quem não é por mim é contra mim. Quem não está do meu lado está contra. Então, se eles estão fazendo coisas por mim, eles estão a meu favor. Não é porque eles não estão aqui que eles não estão certos. Eles estão também certos, porém não estão caminhando todos os dias como você, porque para vocês eu tenho uma obra especial. Então, quem não há meio termo, não há ficar em cima do muro. Ou você está ou não está. Ou você pecou ou você não pecou. Ou você está com Cristo ou você não está com Cristo. Ou você está com Cristo ou está com o adversário. Porque se errar o alvo, se pecar, você é do adversário. Então, a partir do momento que você é do adversário, você tem que sair das garras dele através de Jesus Cristo. Por quê? Foi Ele quem veio a esse mundo para destruir as obras do adversário. Senão, nós estaríamos fritos, nós estaríamos perdidos, sem salvação. Se Jesus se negasse a fazer a obra, poderíamos ainda estar fazendo sacrifício, como acontece, ou melhor dizendo, como acontecia naqueles tempos, mas somente cobria-se o pecado. Somente cobria-se o pecado. Então, nós precisamos saber que Jesus veio para nos resgatar, veio para nos perdoar. E nós, muitas vezes, por causa dos desejos carnais, e somos seres humanos falhos, estamos ainda envolvidos por essa carne, que é a carne pecaminosa. Nós às vezes nos deixamos levar pelos desejos, assim como Eva, por isso não podemos culpá-la, porque ela é envolvida pelos desejos carnais, foi não observar aquilo que era proibido, ficou olhando, até que conseguiu. Por isso que também a Bíblia nos diz para que nós venhamos a fugir da aparência do mal, nem do mal. Não precisa nem estar no mal, tem aparência de mal. Você olhou, analisou, segundo o que você conhece de Deus, é a aparência do mal? Sai fora. Sai fora. Porque senão depois entra e vai se lamentar e vai ter que pagar um preço, e não vai gostar, vai ficar entristecido. Mas se não entrar, é melhor obedecer do que depois ter que fazer o sacrifício que a Bíblia nos diz. É melhor obediência do que o sacrifício, porque se não tiver pecado, não haveria sacrifício. Se todos obedecessem, não haveria o pedido de perdão. Mas graças a Deus que Jesus surgiu para nos dar perdão destruindo. E aí no versículo 9 ele diz: nenhuma pessoa que tem Deus por Pai permanece no pecado, porque a semente plantada por Deus está nele, isto é, ele não pode continuar pecando, porque tem Deus por Pai. Desta forma sabemos que somos os filhos de Deus, e quem são os filhos do adversário. Quem não faz o que é certo, não procede de Deus. Então não há dúvida. Não há dúvida nenhuma quanto àqueles que estão com Deus e quanto àqueles que não estão com Deus. Por isso que nós precisamos sair do pecado, sair da desobediência. Porque nós estamos andando na corda bamba, num prédio muito alto, e a qualquer momento eu posso cair. Sem segurança nenhuma, sem cabo de segurança nenhum. Estou lá andando, sob aquela ventania, tentando atravessar e posso cair, e isso é muito perigoso. Não podemos deixar para a última hora, precisamos agir o mais rápido possível para sanar os nossos problemas, para curar a nossa enfermidade espiritual, que é o pecado. Porque senão nós vamos
perecer, né? Nós vamos a uma falência, né? E podemos perder a salvação, né? Para sempre. Enquanto a vida, a esperança, mas como nós não sabemos quando nós vamos morrer, então é melhor tomar cuidado, é melhor prevenir, né, do que depois querer remediar e aí não ter mais como. Então a gente tem que fazer a prevenção. Se eu sei que algo é perigoso, eu tenho que agir de uma maneira que me proteja naquilo que eu estou fazendo ou vou fazer. Então eu tenho que me proteger. Então temos que sair do pecado, porque quem está errado está nas mãos do adversário. E ele é claro falando, né? Quem não faz o que é certo, não procede de Deus. Por isso a nossa vida tem que ser levada o mais certo possível, para que nós possamos ir para o céu. E quando Jesus vier acertar as suas contas conosco, ou com a sua igreja, nós possamos estar salvos, né? E não estarmos no risco, né, de não poder pedir mais perdão, de vir uma morte súbita e não termos mais a oportunidade de pedirmos perdão, ou o mal entrar tanto em nossa vida que nós não creiamos mais que há salvação para nós, e assim, mesmo com o tempo de pedir perdão, nós acabamos não pedindo, né, e acabamos perdendo a salvação. Então nós não podemos nos arriscar, porque aqueles que fazem assim estão nas mãos de Satanás. Jesus veio como Redentor, mas se nós continuarmos errando, nós estamos na mão do inimigo. E vamos ler o que já foi lido hoje, né? Já foi lido o capítulo inteiro, mas vamos a partir do verso 18, novamente, capítulo 5 de João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, podemos ler até o final, né? Fala alguma coisa, mas uma advertência aqui no versículo 21, que é uma grande advertência para nós também, mas ele está dizendo a mesma coisa aqui. Olha o que ele fala, olha o que ele retorna a dizer, ó: sabemos que todo aquele que tem Deus por Pai não permanece no pecado, ao contrário, o Filho nascido de Deus o protege, e o maligno não pode tocar, né? Então, se nós estamos guardados, se nós estamos com Deus e não estamos no pecado, o maligno não pode tocar em nós, né? Porque nós somos nascidos, né, através de Cristo, nascido de Deus. Ele nos protege, Ele nos guarda, né? E o mal então não pode nos tocar. Então o fiel, o mal não lhe toca, o maligno não lhe pode tocar. Ele pode oprimir, ele pode tentar, mas tocar, né, ele não pode tocar, a não ser, logicamente, que seja uma permissão, como nós conhecemos, né, o livro de Jó, a história de Jó. Então nós sabemos que houve ali uma permissão expressa da parte do Senhor, para que ele pudesse tocar nele, para provar, né, a sua fidelidade, mas depois ele foi recompensado pela sua fidelidade sob sofrimento, né? Porque ser fiel na alegria, né? Ser fiel na alegria, estar indo tudo bem, na hora boa, na hora alegre, isso daí é fácil para qualquer um. Você sorrir na alegria é de praxe, automático. Toda vez que você está alegre, você tem um sorriso. Agora, sorrir nos dias maus, ser fiel nos dias maus, aceitar as coisas que nos acontecem nos dias ruins, né, e permanecermos firmes, aí então que nós vamos mostrar, né? Aí nós vamos mostrar. Há um ditado que diz: casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão, né? Todos vão brigar e ninguém leva a razão. Por quê? Porque as coisas estão faltando, então começa a haver problemas. Então quando está tudo bem, é fácil nós estarmos alegres, é fácil nós servirmos a Deus, é fácil nós agradecermos, mas podemos passar por situações controversas que somente os fiéis vão provar se estão mesmo com Deus ou não.
tendo ou não tendo, né, sofrendo ou não sofrendo, se eles vão permanecer fiéis ou não. Mas o inimigo, ele vai provocar, mas não pode tocar, né? Não há toque do inimigo, há uma provocação que todos nós estamos sujeitos, mas não pode tocar porque estamos protegidos. E aí diz o seguinte no versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no poder do maligno, né? Então o mundo está ali assentado, não sentado, né? Mas assentado, está paralisado, está ali mórbido, está ali sem ação, no maligno, né? No poder que o maligno tem. Por isso, dizer que a voz do povo é a voz de Deus, né? Nós sabemos que isso é a coisa mais errada, é o ditado mais errado possível, é dizer que a voz do povo é a voz de Deus, de maneira nenhuma, porque nós sabemos que o mundo todo jaz no maligno. Então, tudo aquilo que é projetado pelo mundo, na sua grande maioria, é projetado pelo maligno, né? Para que as pessoas, de preferência, não venham a servir a Deus. Então, filosofias comportamentais, né? Tudo procede daquilo que é do maligno. Por quê? Porque as mentes desse mundo estão dominadas pelo poder que o maligno tem, né? As mentes estão sob o domínio do maligno. E isso é claro, ele diz aqui, né? Nós somos de Deus, se nós não pecarmos, somos de Deus. Mas o mundo inteiro está sob o poder, está lá como alguém, né, que sepultado. O mundo está sepultado no maligno. E somente pela ressurreição em Cristo, né, a nossa nova vida, por isso nós precisamos ressurgir para uma nova vida, é que nós nos livramos, porque estávamos mortos também, mortos no quê? No pecado. Por isso que ele diz que o mundo jaz no maligno, porque as pessoas estão mortas. Jesus também falou isso. Alguém veio para ele e falou: Senhor, eu queria te seguir. Ele falou: vem, então segue, qual que é o problema? Não, mas eu queria primeiro enterrar os meus pais, né? Queria enterrar. Primeiro que ele poderia, os pais estar vivos, não ser o enterro daquela forma, e vai saber quantos pais iriam morrer para que ele enterrasse. Poderia morrer um, depois outro, né? Ou o pai, né? E não sabemos se ele já tinha morrido. Se ele tinha morrido também, há uma tradição dizendo que ficava aí quase um ano aí, primeiro sepultava provisoriamente, para depois fazer um sepultamento mais profundo, né? Que era feito ali um ritual no sepultamento. Então a coisa ia demorar. E Jesus então responde para ele: olha, deixe os mortos sepultar os seus mortos e vem e me segue. Ora, poxa, então você joga o cadáver lá no cemitério, né? Morreu, deixa lá, não vamos dizer jogar, né? Você vai, deixa ele deitadinho lá, ou deixa o caixão lá, aí no outro dia você volta lá e está lá enterradinho, porque os mortos levantaram dos sepulcros e pegaram aquele caixão, cavaram e colocaram, né, ou na terra, ou em alguma tumba, né, em algum lugar. Os mortos sepultaram os mortos. Então Jesus falou que os mortos têm algum poder. Não, o que ele estava querendo dizer ali é que as pessoas que estão no mundo estão mortas, né? E esses mortos sepultariam os seus mortos que morressem na carne, que perdessem a vida. E ele diz: olha, deixa os mortos sepultar os mortos, vem você, porém, que segue. Não temos que pensar no amanhã. Ah, Senhor, eu preciso, né? Esses dias eu estava falando com alguém e falou assim: não, para a gente, eu convidei ele, falei: ó, você precisa aceitar Jesus, procurar uma igreja, né? Eu falei: eu não estou falando para você procurar a minha, né? Mas procure uma igreja evangélica que fale a verdade e você tem que seguir. Ele falou: não, eu sou muito pecador, eu creio que é dessa forma, a gente precisa primeiro se libertar dos pecados para depois ir para Deus. Então eu falei: não, é engano seu, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Estão sobrecarregados, toma sobre você, né, o meu fardo que é leve, meu jugo que é suave, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então nunca a pessoa consegue dela mesma se desvencilhar dos pecados. Não há como. Nós precisamos de Jesus. Somente Jesus
pode, quando nós chegamos a Ele com o nosso fardo, quem já assistiu o filme do Peregrino, né? Ou leu o livro, ele sabe o que eu estou falando. Então, ali, o Peregrino, né? John Bunyan, ele, se eu não me engano é esse o nome dele, ele escreve na cadeia, preso pela sua fé, ele escreve o livro do Peregrino, da pessoa que sai, né? Da terra do pecado, querendo ir para a salvação, a terra de salvação, o céu. E ali ele leva um fardo muito pesado, e somente com Jesus ele troca, né? Somente Jesus pode tirar o fardo pesado nosso. Então, não é nós melhorando a nossa vida, ou tentando melhorar a nossa vida, para depois falar assim, não, agora eu sou justo, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, nos diz a palavra de Deus. Então, nós nunca vamos encontrar justiça em nós mesmos, por mais que queiramos ser bons nesse mundo, que é dever e obrigação de toda pessoa, ser bom e justo para esse mundo, nunca encontrará salvação a não ser em Jesus Cristo. Então, por mais que possamos pensar que somos os melhores do mundo, que merecemos, nós nunca merecemos. Nós precisamos da reconciliação, do perdão, da ação do nosso Deus para as nossas vidas. Precisamos de que o Senhor haja em nós através de Jesus Cristo, porque Ele veio para destruir as obras do inimigo, né? E aí no versículo 20, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu discernimento para que possamos conhecer quem é genuíno. Além disso, estamos unidos com aquele que é genuíno, unidos com seu Filho Yeshua, ou Jesus, o Messias. Ele é o Deus genuíno e a vida eterna. E aí depois ele termina dizendo, guarde dos falsos deuses, né? Mas então, nós temos Deus genuíno, Deus verdadeiro, aquele que nos pode levar, e não devemos, por isso que ele diz a advertência, não, cuidado, né, com os falsos, se guarde dos falsos deuses, daqueles que não são genuínos e acham que com a filosofia pregada por eles, pode nos levar, né, através da meditação e através de palavras, certo, ditas ao universo, para que as coisas sejam transformadas pelo universo, porque há uma força no universo que pode mudar as coisas. Nós sabemos que há uma grande força, há alguém, uma pessoa, né, identificada, que é o nosso Criador, o nosso eterno Deus, sim, mas não que o universo tem esse poder, e você lançando palavras sobre ele, você vai conseguir, e você fazendo meditação, você vai conseguir se libertar dos pecados desse mundo, e vai conseguir uma vida melhor, de maneira nenhuma. Nós sabemos que se não for por Jesus, cuidado com os falsos deuses, cuidado com aqueles que trazem, né, caminhos errados para as nossas vidas, apontando tantos caminhos para que nós fiquemos olhando qual será o melhor, vou seguir por esse, né? Esse parece mais fácil. Não, Jesus disse que o caminho para ele é mais difícil, né? Ele não prometeu nada fácil para nós, pelo contrário, ele falou que nós precisamos brigar pela salvação, lutar pela nossa salvação, e que o caminho era estreito, né? O caminho era apertado, a porta é estreita, que conduz à salvação, e largo é o caminho, é espaçoso o caminho, e larga a porta que conduz à perdição. Então olha a porta que você está entrando. Se for fácil demais, tome cuidado, porque com Cristo não é fácil, é caminho estreito, é porta apertada, caminho apertado, porta estreita, para passar não é fácil, mas nós conseguimos, não é impossível, né? Jesus está do nosso lado, nos guardando, nos carregando no colo, puxando pela nossa mão, quando nós clamarmos por Ele, né? Pedro estava caído, Pedro lançou um desafio, né? Pedro lançou um desafio para Jesus, e quando viram lá, pensaram, eles tinham medo, né, de fantasma, talvez tinham, né, medo por causa do endemoniado gadareno ali, assustou muita gente, então havia um grande medo. Eles estavam lá no Mar da Galileia, e o barco, né, começou
estar meio agitado e aparece ali andando sobre as águas. Eles já tinham caminhado bem, né? Caminhando sobre as águas. Ele é um fantasma. Ele, não, sou eu, vocês me conhecem. Era Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro falou: bom, então se é Jesus, faz o que não vai. Então vem, Pedro. E ele foi. Veja bem, ele foi e aí começa a olhar ao lado, né? Tirou os olhos de Jesus. E Paulo fala: olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Não, acho que é Romanos. Não, acho que é Hebreus, né? Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe, não olhe para os que estão de lado. Muitos estão nos olhando, mas não olhe para aqueles que estão de lado. Deixe as coisas que para trás ficam. Olhe para a frente, para o caminho da perfeição, olhando o autor e consumador da nossa fé. E ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas foi esperto, né? Naquele momento ele foi esperto. Ele sabia nadar, mas o medo tomou conta, né? E aí ele clamou por Jesus. Jesus estendeu a mão e tomou pela sua mão. Então, quando nós estivermos caindo, clame por Jesus. Ô Senhor, eu estou caindo, está difícil. Clame, que Ele vai nos ajudar. Então, é apertado o caminho, estreita a porta, mas Jesus promete: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E Ele já tinha morrido, né? Mas através do Espírito Santo, Ele se manifesta em nós, né? Ele entra em nós. Então, temos condições de vencer. Não há ninguém que possa negar não vencer por falta de condições, porque o próprio Senhor que nos salvou, que preparou a nossa salvação, ainda diz: eu te ajudo no caminho. Você não vai sozinho, você não vai estar sozinho, vou estar no caminho, vou estar ajudando. Assim como o povo no deserto não ficou sozinho, não ficou desamparado, o sol não castigou-os como devia castigar, porque havia nuvem durante o dia, ao frio também do deserto, e a falta de iluminação não faltou a eles, porque a coluna de fogo estava lá à noite. O Senhor não desamparou nenhum dia. No dia de fome Ele manda o maná, manda codornizes. Na sede Ele manda a rocha, né? E a rocha seguia por todos os quase 40 anos, mais ou menos 40 anos que eles estiveram no deserto. O Senhor nunca desamparou eles ali, mas provou todos. Quero ver se eles vão até o fim, ou se é só quando a coisa está boa, só quando são beneficiados que eles vão me seguir, ou se quando estiver ruim vão dizer: não, estou contigo no abro, né? Estou contigo no abro, aconteça o que acontecer, estou do seu lado. Então Jesus veio, né, para nos dar capacidade de entendimento, para que possamos conhecer o que é certo, o que é genuíno, o que é verdadeiro, e não sermos enganados pelas coisas. Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui do versículo 1 a 9. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9, nos diz: vocês estavam mortos por causa de seus pecados, por isso o mundo já no maligno, né? Estavam mortos por seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com este mundo, com os desejos desse mundo, com o Lan-Hazé, né? Com esse mundo, os desígnios, desejos que procedem quem? Do maligno. O mundo já no maligno. E obedeciam ao líder dos poderes do ar. Quem? O adversário, que ainda atua entre os desobedientes. Por isso, quem peca é do maligno. Quem pecou, errou algo, é desobediente, está nas mãos do inimigo de nossas almas. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. E em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus, como todas as outras pessoas estão, certo? Antes de nós conhecermos o Senhor. Contudo, Deus é tão rico
em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias. Quer dizer, veja que alguém tão bondoso, como vamos deixar? Ele nos ama e demonstra que mesmo estando errado, Ele ainda vai nos dar um meio, né? Nos trazer a vida. E por meio da graça por meio da graça que vocês foram libertados. Quer dizer, o favor imerecido de Deus não nos deu, a graça não nos dá o que nós merecemos. A graça não nos dá. A graça do Senhor. Isso é, Deus nos ressuscitou com o Messias Yeshua, ou com Jesus Cristo, e nos fez sentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias Yeshua, porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, e mesmo esta não é sua realização, mas um presente de Deus. Você tem fé? Não é sua, Deus te deu, foi um presente, né? Vocês não foram libertados por suas ações, por isso que nós não podemos esperar nos libertar para ir para Jesus, de maneira nenhuma, é Ele que nos liberta. Portanto, não tem que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua, para a vida de boas ações, já preparados por Deus para serem realizadas por nós. Então, o Senhor fez tudo por nós, amou, agiu de bondade, misericórdia, graça para com as nossas vidas, nos dando o Salvador. Mesmo que antes ainda nós estávamos em pecado, mas um dia Ele falou conosco, nós ouvimos a Sua voz, nos arrependemos, chegamos a Ele e agora somos dele. Mas se errarmos, somos do inimigo. Somos do inimigo. Romanos capítulo 8, para encerrarmos. Romanos capítulo 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 11. Para nós encerrarmos aqui, olha. E se o Espírito que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos habitar em vocês, está em vocês? O Espírito Santo, o sopro santo, o ar de Deus, né? Aquilo que é sentido, mas não pode ser visto. E se o Espírito que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Fique tranquilo. Se morrer em Cristo, você tem salvação, porque Ele vai trazer, né? Ele vai trazer de novo a vida, vai nos ressuscitar juntamente com Ele, porque Ele fez a própria reconciliação. Ele é quem nos reconcilia com o nosso Deus. Então, não precisamos temer. A redenção, muito embora o homem pecou, a redenção é por meio de Cristo, é por meio do nosso Deus. Eu só quero saber se há em nosso meio alguém que precisa reconhecer Jesus como o seu Salvador. Tem alguém em nosso meio ou precisa de uma reconciliação, está parado e precisa reconciliar, precisa de um perdão. Venha à frente para que nós possamos estar orando. Tem mais alguém que se sente nessa mesma condição? Pode estar vindo para que a igreja possa estar orando. Não tem mais ninguém? Podemos
estar orando nesse momento? Já não quero ser igual. Misturado, vocês têm que me ajudar. Vamos orar enquanto eles louvam a Deus. Olha juntamente comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graças, Senhor, por essa vida. Só Tu és poderoso, meu Deus, para estender as Tuas mãos. Sabemos que a Tua misericórdia e a Tua graça é ela que nos faz feliz, porque sem ela, Senhor, não teríamos a salvação. Porque o Senhor, por ela, enviou Jesus e está prestes a nos perdoar. Jesus, o Senhor está prestes sempre a nos dar a mão quando nós clamamos por Ti, meu Senhor. Ó Deus e Pai, por isso eu peço, perdoa, da graça, da vitória, restabeleça, restaure, Senhor, na Tua presença, para que Teu nome, Senhor, seja exaltado nessa vida e em nossa vida também. Assim, ó Deus, eu peço, já creio que o Senhor vai fazer a obra, no nome de Jesus. Creio, Senhor, dessa maneira, e sei que o Senhor pode, pois é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Necessita mais.